Fala aí, galera, beleza? Pois é, pessoal. Acabei de levantar aqui, né? Já estava acordado aí, só estava descansando mais um pouco. Acabei de levantar aqui, pessoal. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, né? Falando a respeito dos dominadores de elementos e também dos guardiões da natureza. Nós temos falado muito a respeito da história do cosmos, do universo, da existência, a respeito de todos os filhos e filhas de Deus. E temos nós, né, esses seres espetaculares, maravilhosos, que eles são os guardiões da natureza, né? Dos biomas, dos ecossistemas, da fauna, da flora. Eles têm o domínio sobre os elementos da natureza e eles também, muitos deles são chamados seres elementares, que eles têm os seus corpos, né, compostos por esses elementos, né, os elementos da natureza. Pessoal, galera, como eu disse, né, eu acabei de levantar aqui, eu estou mostrando para vocês aqui um pouco do meu quarto, né? Aqui. E tem um monte de livro aqui. Tem outros por ali também. Eu amo livros, sabe? Eu falo para vocês que é muito bom a gente adquirir cada vez mais conhecimento a respeito de tudo. Pessoal, vou falar para vocês, eu estou buscando, né, estudar bastante a respeito desses seres dominadores de elementos, guardiões da natureza. Eu citei alguns, né? Nós temos os duendes, os gnomos, os elfos, nós temos as fadas, né? São seres místicos, né, meus irmãos? E cada um deles tem uma função, uma responsabilidade. Eles são em famílias, em reinos, né? E nos dias de hoje, meus irmãos, eles não podem ser vistos, eles habitam o campo do invisível. Mas lá nos tempos, antes de ocorrer o dilúvio, eles eram seres que estavam entre nós, eles habitavam entre nós, eles eram visíveis. Estes seres, muitos deles já estavam aqui e outros vieram de outros planetas, como nós temos falado, que já haviam seres aqui e seres habitantes de outros mundos que vieram para cá, né? Também, inclusive, antes daqueles 1000 anos de trégua que nós falamos aqui, em que a Terra se achava desolada, destruída, né? Por conta de uma destruição que houve, né? 1000 anos de trégua, né? Nós falamos, né? Se deu depois dos 12 bilhões de anos de guerra. E antes desses 1000 anos de trégua, nós tínhamos seres habitantes aqui. Depois de 1000 anos de trégua, aqui nós tínhamos Adão e Lilith, né? Sua primeira esposa, e ele teve sua segunda esposa, que foi Eva, né? Que sabemos que Lilith, né? Deixou Adão, né? Se rebelou contra Adão, mas depois ela vinha se arrepender, como nós falamos, né? Eu só sei que tanto no tempo de Adão, quanto no tempo antes de Adão, né? Lá antes dos 1000 anos de trégua, né? Nesse período a Terra se achava assolada, nós tínhamos seres habitantes aqui, né? Seres que já eram daqui e seres habitantes de outros mundos que vieram para cá, como nós citamos os Anunnaki, os reptilianos, entre outras raças, né? Conferimos também os Pleiadianos, enfim. Nós vamos continuar falando desse respeito, mas falando, meus irmãos, dos duendes, dos elfos, dos gnomos, das fadas, e temos outros seres também. É porque eu estou pesquisando, meus irmãos, mas até agora não encontrei resultados que eu queria encontrar, sabe?
não encontrei ainda aquele conteúdo que especifica bem, sabe? Que fala a respeito de todos os seres, todas as famílias, né? E que fala especificadamente que leva a sério o assunto. Mas eu vou estar buscando mais. Só sei que o que eu posso falar é que tem tanto esses seres que já estavam aqui, que já estavam entre nós, que eles são terrenos, quanto também estes que vieram de outros mundos. E todos eles têm a sua função em cuidar da natureza, dos animais, proteger, eles são guardiões da natureza e eles também são dominadores de elementos. Nós temos o elemento água, nós temos o elemento fogo, nós temos o elemento terra e nós temos o elemento ar. Meus irmãos, nós vamos falar mais a esse respeito, né? E falamos aqui no último vídeo, se eu não estou enganado, a respeito dos seres que habitavam aqui bem antes de Adão, né? Antes dos 1000 anos de trégua, aqui na Terra, né? Nós somos dos Anunnaki, dos reptilianos e dos seres humanos que já estavam aqui. E ali no tempo de Adão já, nós também tínhamos os Anunnaki e os reptilianos aqui, como também esses seres que acabamos de falar agora, né, dos dominadores dos elementos, os guardiões da natureza. Então nós vamos falar a respeito tanto do tempo aqui antes de Adão, quanto nos tempos de Adão também antes do grande dilúvio, que foi um evento que aconteceu, uma grande destruição que houve, que foi consequência de vários outros eventos que ocasionaram essa grande inundação, meus irmãos. É muita coisa para falar, mas nós podem ter certeza que vamos estar falando. Eu peguei aqui para gravar logo agora, me deu uma vontade imensa, meus irmãos, de gravar para vocês aqui. Pois é, agora eu vou me encaminhar aqui, meus irmãos, aqui, ó, pro banheiro, né? A tomar um belo banho, pessoal, porque eu sou assim, eu já costumo tomar banho logo na parte da manhã, sabe? Ligar aqui. Eita, olha aí. Tomar um banho de manhã assim, pessoal, é muito bom, sabe? Faz muito bem para a saúde, sabe? Revigora. Pois é, pessoal, olha. Eu recomendo vocês sempre tomar um belo de um banho de manhã, sabe? É super revigorante. Costumo tomar banho na água quente, sabe? Verificar aqui. Tem que colocar para ficar mais quente. Pois é, pessoal. Então, até o próximo vídeo, né? E Papai do Céu seja um só com vocês. Tchau!